Este vídeo não vai falar sobre a opinião do Olavo de Carvalho sobre política, não iremos falar de seu passado com a astrologia, eu não vou comentar debates que ele teve contra figuras públicas ou outros intelectuais ou coisa assim. Neste vídeo, nós iremos falar sobre o que ele disse sobre Aristóteles e só. Então eu convido você a vir desarmado, seja lá de onde você vier. Se você gosta do Olavo ou se você o odeia, esta será uma ótima oportunidade para você avaliar o que ele considera ser uma contribuição original sua para a filosofia. Se você acompanha o Olavo há algum tempo, é muito provável que você já o tenha escutado dizer que o seu livro Aristóteles em Nova Perspectiva se trata de uma obra técnica que não apenas expõe a doutrina de Aristóteles, mas que propõe novidades interpretativas nunca antes olhadas pelo mesmo prisma ou pelo menos com a mesma ênfase que ele dá no livro. Então, minha proposta aqui, na verdade, é avaliar as teses principais daquilo que o Olavo diz que é novo. E é claro que eu estou me dispondo a argumentar para fundamentar minha opinião. Daí eu convido você a pesar as evidências e os raciocínios que eu vou comentar aqui para ver se faz algum sentido. Bem, vamos lá. Sendo bem direto ao ponto, a tese principal que o Olavo expõe nesse livro é chamada de Teoria dos Quatro Discursos. Olavo diz que sua ideia pode ser resumida da seguinte forma: o discurso humano é uma potência única que se atualiza de quatro maneiras diversas: a poética, a retórica, a dialética e a analítica lógica. E ele continua: segundo essa perspectiva, a poética, a retórica, a dialética e a lógica, estudando modalidades de uma potência única, constituem também variantes de uma ciência única. Eu vou tentar explicar isso de várias formas diferentes, dando suas implicações. Basicamente, o que o Olavo de Carvalho está dizendo aqui é que quando Aristóteles escreveu as suas obras, o seu projeto filosófico estava comprometido de certa forma com a ideia de que a poética, a retórica, a dialética e a lógica analítica estavam todas conectadas pelos mesmos princípios, constituindo um todo coerente, integrado e indissolúvel. E para o Olavo, essa é uma conclusão que a gente pode extrair não só dos textos de Aristóteles. Para ele, essa era tanto a intenção do autor quanto uma constatação correta a que todos nós podemos chegar. Daí que o livro do Olavo está se dispondo tanto a fazer uma análise filológica e exegética do texto, quanto uma demonstração daquilo que Aristóteles supostamente tinha pensado também. Além disso, o Olavo também dedica alguns momentos do livro para criticar o distanciamento que essas áreas acabaram sofrendo. Por exemplo, para ele foi muito prejudicial para o pensamento humano que, com o tempo, a poética fosse um domínio mais restrito a poetas e literatos e não também um objeto de estudo dos lógicos e filósofos em geral. E o mesmo vale para a retórica. Nesse sentido, o Olavo comenta: em primeiro lugar, a retórica, nome de uma ciência abominada pelos filósofos, que nela viam o emblema mesmo de seus principais adversários, os sofistas, não suscitou, desde sua primeira edição por Andrônico, o menor interesse filosófico. Foi lida apenas nas escolas de retórica, as quais, para piorar as coisas, entravam então numa decadência acelerada pelo fato de que a extinção da democracia, suprimindo a necessidade de oradores, tirava a razão de ser da arte retórica, encerrando-a na redoma de um formalismo narcisista. Logo em seguida, a poética, por sua vez, sumiu de circulação, para só reaparecer no século XVI. Apenas para dar um pouco mais de contexto para essa declaração, Olavo está comentando aqui as consequências a que a edição das obras por Andrônico de Rhodes acabou levando com o tempo. Para quem não lembra, ele foi um grego que viveu por volta do ano 60 a.C., que teria feito a edição das obras de Aristóteles mais ou menos em seu formato clássico como as conhecemos hoje em dia. Daí o Olavo diz que dissociar, separar, por exemplo, a poética do órgão, que é conhecido como a obra lógica de Aristóteles, teria causado ou colaborado para que, com o tempo, o estudo da poética não tivesse o peso e a consideração que deveria ter entre os filósofos. Fenômeno muito semelhante aconteceu, segundo Olavo, com a retórica, que não teria suscitado interesse filosófico desde aquela edição de Andrônico. Nós vamos já comentar essas falas do Olavo, mas vamos entender de forma resumida o que ele entende por cada um desses termos. Há um momento no livro em que ele dá alguns argumentos para defender seu ponto de vista, como quando ele diz que a imagem de um Aristóteles muito mais da lógica e menos associado com a poética, como se a teoria do discurso fosse só da dialética e da analítica, não deveria ser levada em consideração. Ele diz que justamente essas quatro ciências tratam de quatro formas com que o homem pode influenciar a mente de outro homem, quatro maneiras que avançam em sentido de credibilidade. Ele diz: o discurso poético versa sobre o possível, dirigindo-se sobretudo à imaginação, que capta aquilo que ela mesma presume.
O discurso retórico tem por objeto o verossímil e por meta a produção de uma crença firme, que supõe, para além da mera presunção imaginativa, a anuência da vontade. E o homem influencia a vontade de outro homem por meio da persuasão, que é uma ação psicológica fundada nas crenças comuns. O discurso dialético já não se limita a sugerir ou impor uma crença, mas submete as crenças à prova, mediante ensaios e tentativas de traspassá-las por objeções. É o pensamento que vai e vem por vias transversas, buscando a verdade entre os erros e o erro entre as verdades. O discurso lógico ou analítico, finalmente, partindo sempre de premissas admitidas como indiscutivelmente certas, chega pelo encadeamento silogístico à demonstração certa da veracidade das conclusões. Ou seja, para o Olavo, como há uma progressão bem amarrada, partindo daquilo que é o mero possível trabalhado pela imaginação, avançando para o verossímil apontado pela retórica, que é testado na fase da dialética pela confrontação de hipóteses e depois demonstrado apoditicamente na lógica, seria estranho tentar separar essas áreas de alguma forma. Para ele, uma teoria do discurso que não inclua qualquer um desses itens estaria incompleta e falha. Por isso, caros ouvintes, que frequentemente vocês ouvirão Olavo de Carvalho dizendo que não se deve estudar filosofia antes de se ler e estudar os grandes clássicos da literatura. Primeiro, para ele, deve-se estudar a poesia, alimentar o imaginário com bons autores de contos e romances, para aí sim avançar para outros estudos. Somando-se a isso, ele vê na própria gnoseologia e método de Aristóteles uma base para sua teoria. É que, como no esquema de Aristóteles é a imaginação que agrupa as impressões que os sentidos externos recebem do mundo exterior, portanto, é no uso e estudo da poesia que tudo começa, sendo necessário alimentar esse imaginário para se construir conceitos mais abstratos de forma saudável. E além disso, Olavo ainda dá outro argumento para se pensar que é assim que as coisas são. Ele faz o seguinte raciocínio no livro. Se Aristóteles fosse um autor cuja ênfase fosse muito maior na lógica, como se ela fosse a parte mais importante e independente da teoria do discurso, então não faria sentido, segundo Olavo, que o método de escrita dele em seus tratados seguisse sempre o de uma exposição dialética. E por quê? Bem, vamos lembrar que no esquema atacado pelo Olavo, a dialética está como se fosse um degrau inferior, menos importante do que a lógica analítica, o que não faria sentido para ele, já que Aristóteles sempre escreve de forma dialética. Na verdade, o Olavo diz que esse argumento ele viu na obra de um autor chamado Eric Weil e que achou bom mencioná-lo no seu livro. Mas, grosso modo, como eu já falei, o que ele está dizendo é que não faz sentido enxergar a lógica como o ponto mais alto, superior e dissociado das primeiras etapas da teoria do discurso se o próprio inventor ou descobridor da lógica sempre escreveu não em método lógico-analítico, mas sim em dialético, que seria um degrau inferior. Bem, acho que esse já é um bom começo. Eu quero começar comentando o que acho que é mais fácil de se resolver e depois eu vou partir para aquilo que é mais complexo. É um assunto mais periférico, digamos, mas foi bastante discutido na história da filosofia. Então vamos lá. Por que a tradição aristotélica viu certa superioridade na lógica analítica? Lembremos que uma das teses do Olavo é dizer que não há uma hierarquia rígida entre uma coisa e outra, porque para ele, poética, retórica, dialética e lógica são mais ou menos capítulos da mesma ciência, não havendo isso de a lógica ser tão diferente e superior assim. Bem, mas há uma razão importante para poder se marcar essa diferença. E aqui eu vou precisar falar um pouco de termos que foram discutidos à exaustão entre os filósofos. Eu estou falando de arte e ciência. E vamos precisar falar desses termos de um ponto de vista mais técnico. Tecnicamente falando, ciência para Aristóteles é o conhecimento do necessário pelo ponto de vista das suas causas. Vocês se lembram das 4 causas aristotélicas, né? Então, e ainda nesse contexto, uma ciência é dita como especulativa quando tem por fim a verdade. Já a arte tem por fim um artefato e não necessariamente um fim especulativo. E a poética tem esse caráter de artefato. E por artefato eu quero dizer, por exemplo, um quadro, uma música ou algo que leve ao belo. É levando em conta essa distinção que para muitos a lógica é superior à poética, pois ela tem um caráter maior de ciência especulativa, de busca pela verdade, enquanto que a poética seria muito mais uma arte, o que não significa que ela não tenha importância. De toda forma, eu já faço a ressalva de que algo pode ser tanto uma ciência quanto uma arte ao mesmo tempo. Se nós colocarmos na mesa todas as opiniões dos escolásticos, alguns dirão que a lógica é somente ciência, outros dirão que é ciência e também arte, ou farão até outras distinções mais minuciosas. A opinião escolástica mais relevante, que é atomista, diz que a lógica é tanto arte quanto ciência,
Mas como a lógica cumpre mais esses critérios de ciência especulativa, de busca pela verdade, é por isso que também os tomistas consideram superior a poética. E já que estamos falando de Idade Média, será verdade mesmo aquela história de que a retórica não suscitou o menor interesse filosófico desde a primeira edição feita por Andrônico de Rhodes? Será mesmo que o aristotelismo ocidental ignorou completamente a retórica e a poética até o Renascimento, como o Olavo alega? Bem, por mais que seja verdade que a poética e a retórica não tenham sido as principais matérias comentadas, as falas de Olavo parecem um pouco exageradas nesse ponto. E para provar o que eu estou falando, podemos consultar o texto do grande filósofo da Igreja Católica, que é Tomás de Aquino. O doutor Angélico, já no século XIII, discute, por exemplo, que não é razoável que um matemático use de argumentos retóricos, porque enquanto a matemática é uma ciência exata, a retórica trata de assuntos contingentes, sendo mais aplicável à política, que trata de assuntos, aí sim, mais divergentes. E eu trago à tona essa citação porque esse assunto foi discutido também no livro do Olavo. E não bastasse isso, em sua obra Suma contra os Gentios, Aquino explicitamente cita o texto de Aristóteles da retórica, dizendo que, portanto, nenhum poder cuja operação pode se estender aos universais de todas as formas sensíveis pode ser ato de um corpo. Ora, tal poder é a deliberação retórica, a memória e a sensação de vontade, pois nossa vontade pode alcançar todas as coisas que podemos compreender, pelo menos nossa vontade de conhecê-las. E o ato da vontade é claramente direcionado ao universal, como Aristóteles diz na retórica. Odiamos ladrões em geral, mas ficamos zangados apenas com os indivíduos. E a propósito, que a retórica não era apenas algo discutido em manuais de oratória em escolas que depois entraram em decadência, como o Olavo alega, fica claro em livros como o de Gil de Roma, que escreveu um comentário inteiro dedicado à retórica de Aristóteles. Um comentário que é visto por muitos de seus estudiosos como um grande avanço no estudo teórico e científico da questão, e não um estudo limitado a dicas de oratória, por exemplo. Na verdade, quem já teve acesso a essa obra sabe que, na verdade, Gil acaba deixando um pouco de lado a tradição de Cícero e Boécio, porque nela a retórica é vista apenas como a arte de falar bem sobre assuntos civis, enquanto a amplitude que Aristóteles dá para o assunto é muito mais interessante. Em Aristóteles, a retórica tem links com a ética e acaba, nas palavras de Gil, por trazer considerações de princípios comuns para assuntos morais. Vejamos o que ele diz em seu comentário à retórica de Aristóteles. A retórica é uma parte da dialética aplicável à moral civil. A retórica é um tipo particular de arte raciocinativa, um tipo particular de dialética, é um ato de raciocínio sobre coisas particulares. Bem, por esses e outros comentários é que eu concordo com a declaração de Jordan Lover Reed quando ele diz que, apesar de não podermos negar que a escolástica deu mais atenção a coisas como a dialética, também não é possível negar que os filósofos escolásticos não tiveram uma contribuição teórica importante para a retórica. Acho que ficou claro então que essa história de que a retórica não suscitou o menor interesse filosófico não é bem por aí, certo? Bem, mas esse tipo de objeção é o de menos. Vamos avançar para outro assunto que com certeza é mais relevante. Como eu já disse, para o Olavo, um dos argumentos que ele usa para sustentar a teoria dos quatro discursos é o de que a própria gnoseologia ou teoria do conhecimento aristotélica dá base para isso. Talvez este seja um trecho complicado para quem não está familiarizado com o vocabulário aristotélico, mas eu vou tentar explicar de forma mais didática depois, ok? Vamos lá, vejam aqui o que o Olavo diz. Para Aristóteles, o conhecimento começa pelos dados dos sentidos. Estes são transferidos à memória, imaginação ou fantasia, que os agrupa em imagens, segundo as suas semelhanças. É sobre estas imagens retidas e organizadas na fantasia, e não diretamente sobre os dados dos sentidos, que a inteligência exerce a triagem e reorganização com base nas quais criará os esquemas eidéticos ou conceitos abstratos das espécies, com os quais poderá, enfim, construir os juízos e raciocínios. Dos sentidos ao raciocínio abstrato, há uma dupla ponte a ser atravessada, a fantasia e a chamada simples apreensão, que capta as noções isoladas. Não existe salto. Sem a intermediação da fantasia e da simples apreensão, não se chega ao extrato superior da racionalidade científica. Há uma perfeita homologia estrutural entre esta descrição aristotélica do processo cognitivo e a teoria dos quatro discursos. Não poderia mesmo ser de outro modo. Se o indivíduo humano não chega ao conhecimento racional sem passar pela fantasia e pela simples apreensão, como poderia a coletividade, seja a polis ou o círculo menor de estudiosos,
chegar à certeza científica sem o concurso preliminar e sucessivo da imaginação poética, da vontade organizadora que se expressa na retórica e da triagem dialética empreendida pela discussão filosófica? Bem, antes de falar sobre o principal problema desse parágrafo, eu já vou dizendo logo que, no mínimo, a maneira pela qual o Olavo expõe a gnosiologia de Aristóteles está incompleta ou imprecisa. Percebo que ele diz que, dos sentidos ao raciocínio abstrato, há uma dupla ponte a ser atravessada, a fantasia e a chamada simples apreensão, que capta as noções isoladas. Mas, na verdade, na concepção aristotélica, há mais elementos do que apenas esses. Eu vou tentar explicar melhor. Para Aristóteles, existem 5 sentidos externos. No século XIX, adicionaram a sinestesia como sentido externo também, mas isso não vem ao caso agora. Bem, e esses 5 sentidos são potências passivas e ativas, não ao mesmo tempo, que estão ordenadas aos seus respectivos objetos. Por exemplo, a visão é uma potência que está ordenada à cor, e assim funciona para cada um dos outros sentidos. E além dos externos, existem os sentidos internos. Em primeiro lugar, existe o famoso sentido comum, ou consciência sensível, que é o que unifica os seus objetos. Funciona assim: quando eu vejo uma xícara azul na minha frente, que foi possível por causa do sentido externo da visão, eu já vejo o azul na xícara, certo? Unido a ela, não é? E o sentido que faz isso, que unifica as várias potências de vários sentidos, é o sentido comum, senso comum ou consciência sensível, que era como Averroes chamava. Só depois que vem a fantasia citada pelo Olavo. Ela de fato tem a capacidade de reproduzir o que é dado pelos sentidos externos, mas isso é depois do processo de unificação pela consciência sensível que eu acabei de mencionar. Outra parte do processo é a da memória sensitiva. Falando muito rapidamente sobre ela, seria o sentido interno que percebe as percepções passadas como sendo passadas e os seus objetos como também percebidos no passado. Basicamente é isso. Para o que eu quero provar aqui, não é tão importante falar dela por enquanto. Existe um outro sentido interno que é a estimativa ou cogitativa, como chamavam Avicena e Averroes. Essa é uma faculdade que Aristóteles comenta no De Anima, que nos adverte da coisa sensível externa como nocível ou útil, conveniente ou não. Por exemplo, quando um lobo se depara com um coelho, é um instinto que diz se o coelho é conveniente ou não para se comer, e se o lobo deve atacar ou fugir. Tomás de Aquino chamará isso de razão inferior, porque no caso do homem essa faculdade está subalternada ao intelecto. E quando o homem aprende as coisas comparando uma com a outra, ele obtém um tipo de conhecimento universal que pode aplicar a outras situações. E quem faz esse intermédio entre o intelecto e a parte interior da alma, segundo Aristóteles, é a cogitativa. A cogitativa é que disporá o intelecto a essas coisas singulares, segundo as quais o intelecto poderá comparar. E eu vou parar por aqui nos sentidos internos, porque a explicação completa da gnosiologia de Aristóteles demandaria muito mais tempo. Mas eu fiz todo esse arco para mostrar que dos sentidos externos até as noções abstratas, como diz o Olavo, há mais do que apenas uma travessia entre a imaginação e a simples apreensão. Basta nós pensarmos, por exemplo, no sentido comum que eu expliquei. E caso você não saiba bem o que é a simples apreensão de que fala o Olavo, é basicamente a primeira operação do intelecto, que faz com que a gente consiga pensar nos conceitos universais, como homem, cavalo, casa e etc. De toda forma, esse comentário que eu fiz eu ainda considero uma questão periférica, pois o que eu gostaria de comentar mais detidamente mesmo é que mesmo que a gente releve essas nuances mais detalhadas que eu expus, o Olavo parece fazer um salto lógico que não dá para contornar. A ideia geral do Olavo é basicamente a seguinte: já que é impossível nós construirmos conceitos e raciocínios sem que previamente essa faculdade chamada imaginação atuasse nos dados que os sentidos externos nos passam, então ele questiona como que os estudiosos poderiam chegar à verdade científica certa, irrefutável e apodítica sem terem passado antes pelo exercício da poética, ou como ele diz, da imaginação poética. Eu vou reler aqui o trecho em que ele diz isso. Se o indivíduo humano não chega ao conhecimento racional sem passar pela fantasia e pela simples apreensão, como poderia a coletividade, seja a polis ou o círculo menor dos estudiosos, chegar à certeza científica sem o concurso preliminar e sucessivo da imaginação poética, da vontade organizadora que se expressa na retórica e da triagem dialética empreendida pela discussão filosófica? Bem, eu realmente não quero interpretar o Olavo de forma errada, eu não quero ser injusto e convido você a ler e reler os trechos em que ele fala sobre isso no livro, mas acredito que seja isso mesmo que ele esteja dizendo. Ou seja, para ele, não é possível chegar a verdades científicas e apodíticas sem primeiro passar pela poética.
É por esse motivo que o Olavo diz em vários momentos, seja em textos, seja em vídeos, que o estudo da poética é um passo preliminar e propedêutico para se fazer filosofia. Repito, para o Olavo não é possível chegar à certeza científica sem antes se passar pelo estudo da poética. Vejam só, e não é como se ele dissesse apenas que uma coisa pode ajudar a outra. O que ele está defendendo é que existe um verdadeiro obstáculo aí. Só se pode avançar para uma coisa necessariamente com a outra. E a razão para isso vai desde coisas mais periféricas até a própria estrutura de criação do conhecimento da natureza humana. É o próprio funcionamento das faculdades humanas que levou o Olavo a essa conclusão. Mas a grande questão aqui é que não existe necessidade entre uma coisa e outra. O estudo da poética, ou a poética mesma, é uma coisa, e a faculdade da imaginação é outra coisa. Dizer que as imagens mentais que nós usamos para construir os conceitos precisam dessa faculdade chamada imaginação, que é algo até correto de se dizer, não significa que os raciocínios científicos dependam do estudo da poética para serem traçados. Eu vou oferecer aqui um exemplo para vocês. As certezas e os raciocínios que têm mais apoditicidade na obra aristotélica são aqueles de teor metafísico. Mas, apesar de que as certezas metafísicas sejam superiores dentro da concepção de Aristóteles, as suas noções não têm nenhum correlato imagético, ou seja, que necessitem da imaginação funcionando ali no ato para serem pensadas. Enquanto conceitos como copo, cavalo, homem têm uma correspondência de imagens que nós vemos na realidade, é impossível trabalhar com a mesma correspondência quando pensamos, sei lá, em ato e potência, que são conceitos metafísicos. Daí que é perfeitamente possível alguém chegar à certeza apodítica e científica sem passar pelo concurso preliminar e sucessivo da imaginação poética, da vontade organizadora que se expressa na retórica e da triagem dialética, como diz o Olavo. Basta que a pessoa consiga formular um silogismo válido tratando de assuntos metafísicos que isso já prova o meu ponto. E repito, o nexo entre uma coisa e outra que o Olavo aponta parece não existir. O fato de alguém ler muita poesia, estudar literatura, alargar o seu conhecimento dos grandes mitos, romances e do mundo possível na poesia não faz com que a faculdade da imaginação trabalhe melhor ou que uma coisa dependa da outra. Uma pessoa que tenha estudado muito pouco sobre isso ainda terá a sua imaginação funcionando, pois ela é uma faculdade que funciona de forma natural, que está imbricada no nosso funcionamento, nós querendo ou não. O que se pode desenvolver com a poesia, com a música, com a poética e coisa assim, é coisas como, sei lá, a criatividade, uma potência criativa do nosso intelecto e não da imaginação. Vamos lembrar que a imaginação ou fantasia é um termo técnico bem específico para Aristóteles. Já o tipo de sensibilidade e percepção artística a que geralmente as pessoas se referem, se nós tivéssemos que posicionar em alguma faculdade, estariam no intelecto e não na imaginação, como diz o Olavo. Mas talvez aí alguém esteja pensando, bem, mas o que o Olavo está dizendo pode ser no sentido de que jamais a gente conseguiria pensar em qualquer coisa se não fosse a imaginação atuando desde sempre. Porque quando a gente era bebê e a gente estava formando, os primeiros conceitos na nossa cabeça, foi a imaginação que possibilitou desenvolver, sei lá, coisas como ideias, as falas e, por consequência, os raciocínios. Sem a imaginação, jamais conseguiríamos um dia pensar em coisas metafísicas, conceitos como ato e potência, por exemplo. Bem, em primeiro lugar, eu acho que isso não pode ser extraído do texto do Olavo. Mas se o que ele quis dizer implica voltar tanto assim no tempo, se o raciocínio dele é tão genético e embrionário a esse ponto, ainda assim não faz sentido relacionar isso com o estudo da poética. É verdade que a imaginação é um elemento necessário para nós desenvolvermos coisas como a fala, o pensamento ao longo dos anos e tal. Mas isso em si não guarda nenhuma relação de necessidade com o estudo da poesia. É totalmente possível uma pessoa nunca ter estudado a poética e ainda assim chegar a verdades científicas em suas investigações, como eu já mencionei. E eu insisto, uma coisa é a imaginação, a faculdade com que nós já nascemos. Outra coisa é a poética, que na verdade estuda como que usando imagens belas e feias, o homem pode tender à verdade e abominar a mentira. Isso é a poética para Aristóteles. Percebem o problema? Bem, mas para ser justo aqui, quero deixar claro que essa coisa de confundir ou igualar as abrangências da poética com a imaginação é uma consequência lógica que eu estou cogitando aqui agora com vocês, tá bom?
O Olavo mesmo não diz isso explicitamente no livro. Aliás, há até um trecho do livro em que ele vai relacionar as duas coisas, mas não propriamente igualando, mas dizendo que são análogas. Talvez aí a ideia dele fique um pouco mais clara. Então, vamos avaliar para ver se esse trecho ajuda a entender um pouco mais o lado dele. Eu vou ler o trecho maior por completo para vocês entenderem um pouco mais do contexto. No capítulo Marcos na História dos Estudos Aristotélicos no Ocidente, o Olavo declara que Aristóteles é, dentre os filósofos, aquele que mais enfatizou a unidade sistêmica do saber. Não teria sentido, portanto, ele empregar um método cortado em 2 andares estanques, discurso em cima, sentidos embaixo, como numa espécie de cartesianismo avant l'alerte. Ao contrário, para que o aristotelismo tivesse um mínimo de coerência, era preciso que a estrutura do seu método tivesse uma homologia rigorosa com a estrutura global da ciência aristotélica. Ora, esta ciência parte dos seres sensíveis singulares para elevar-se gradualmente através das espécies e gêneros ao ser universal. A ponte cognitiva entre os seres sensíveis e as espécies é, segundo Aristóteles, a fantasia, função que para ele designa simultaneamente memória e imaginação. A fantasia, enquanto fenômeno real, é estudada no Tratado sobre a Psique, Psicologia. Falta, portanto, para completar a homologia entre o método e o sistema da ciência, aquela parte do método que correspondesse nas ciências à psicologia e que estudasse o método pelo qual, partindo dos dados sensíveis, se formam as imagens, fantasmas, de onde virão em seguida os conceitos das espécies. Nos escritos de Aristóteles que chegaram até nós, essa parte do método não existe. Mas existem menções a esta questão na poética. A poesia, segundo Aristóteles, age sobre o corpo humano, através do som e da imagem no teatro, e, mostrando verdades universais nas ações dos personagens individuais, funciona de maneira exatamente análoga à fantasia, onde a imagem de um corpo no espaço pode representar não um ser singular, mas a sua espécie, fazendo a ponte entre perceber e pensar. Logo, a poética corresponde, na esfera do método, isto é, das ciências do discurso, ao primeiro andar, a conexão entre os dados dos sentidos e o universo do discurso. Percebo aqui que, para correlacionar a poesia com a imaginação, o Olavo apela para a mesma estratégia de antes, só que adicionando alguns detalhes. Aqui ele coloca a função ou propriedade da poesia ao lado da função da imaginação, para dizer que elas atuam de formas análogas. Daí ele conclui que, como na poesia um corpo individual pode significar toda uma espécie, há um eco aí da função da imaginação, porque a imaginação supostamente também trabalha com partes individuais representando universais. Bem, apesar de agora o raciocínio de Olavo estar mais bem desenvolvido, não parece que os problemas estejam perto de serem solucionados. Digo isso, em primeiro lugar, porque o próprio texto de Aristóteles nesse tópico a respeito do funcionamento da poética é um tanto obscuro. E aqui eu falo especialmente de um trecho do capítulo 9 de A Poética, que Olavo até referencia em outro momento do livro, e de onde me parece que ele emprestou a ideia que ele usou nesse parágrafo que eu acabei de ler. Bem, Olavo acaba não mencionando, mas ainda é motivo de muito debate entre especialistas como que a tragédia pode ser considerada, como diz Aristóteles, uma representação de uma ação em sentido singular se a poesia trata do universal. Há muitas sugestões para tentar resolver esse impasse. Alguns dizem que o universal aí é, na verdade, um tipo de evento, um tipo de ação em algum enredo, ou então que não são bem universais, mas universais fracos, causados por uma forte estrutura de enredo e coisas assim. Mas, em minha opinião, parece que a resposta para o que Aristóteles quis dizer por universal decorre de uma leitura mais literal do próprio Aristóteles nesse trecho. Percebam que ele diz o seguinte: por referir-se ao universal, entendo eu atribuir a um indivíduo de determinada natureza pensamentos e ações que, por liame de necessidade e verossimilhança, convêm a tal natureza. E ao universal, assim entendido, visa a poesia, ainda que dê nomes aos seus personagens. Particular, pelo contrário, é o que fez Alcebíades ou o que lhe aconteceu. Parece então que nessa nota explicativa, mesmo que o sentido último ainda seja um tanto nebuloso e obscuro, Aristóteles está alertando para o fato de que está usando o termo universal em um sentido específico, talvez até menos usual. E ao que parece, ele está dizendo que está usando universal no sentido de algo natural, algo da natureza da coisa descrita. Talvez então Aristóteles esteja dizendo que a poesia trata do universal e a história do particular, no sentido de que a poesia trata da natureza humana ou da natureza das coisas mencionadas em seus versos em algum enredo, enquanto que a história, como área do saber,
trata de fatos crus que aconteceram com personagens particulares, e não da sua natureza ou tendência natural deles de agirem. E já que a poesia tem mais disso de se demorar sobre as ações que condizem com a natureza humana ou seu papel no enredo, daí talvez se explique por que Aristóteles considerava a poesia mais filosófica do que a história. Mas, como eu disse, as explicações para essas passagens são várias e o texto precisa ser de fato entendido como, no mínimo, um pouco misterioso, não sendo o paralelo que o Olavo faz tão evidente assim. Seja como for, independentemente de qual seja a interpretação correta sobre a poesia tratar dos temas universais, parece que a análise de Olavo está equivocada de qualquer forma. É que a segunda parte da analogia dele pode ser contestada de forma menos incerta. Falo isso porque se a primeira parte da analogia, que fala sobre a natureza da poesia, está envolta em algum mistério, a segunda parte, que trata do esquema gnesiológico, é mais consensual e até mais simples de resolver. Apenas para lembrar, o Olavo havia feito o seguinte paralelo. A poesia está para as representações de verdades universais, através da simbolização de um corpo humano singular, particular, assim como a fantasia está para a imagem de um corpo no sistema gnosiológico, representando toda a espécie. Esse é o paralelo. Mas o problema aí é que essa segunda parte da analogia parece não fazer sentido no esquema gnosiológico de Aristóteles, porque aquilo que está na imaginação para Aristóteles ainda não é o universal, o que significa que não pode representar, por exemplo, a espécie humana em sua coletividade. Eu vou tentar explicar assim. O universal, como eu disse antes, é como se fosse uma propriedade que faz com que eu possa falar de muitos ao mesmo tempo. Quando eu uso do conceito de cachorro, por exemplo, eu estou me valendo de um universal, como se estivesse falando de todos os cães ao mesmo tempo. Deu para entender? Então, por exemplo, quando eu falo homem, no sentido de estar me referindo à humanidade, eu também estou usando um universal, que é uma espécie inteligível para Aristóteles, mas para falar de uma coletividade. E o que o Olavo está dizendo é que já na faculdade da imaginação, assim como na poesia, nós temos o conteúdo imagético representando não coisas singulares, mas já coletivas. O problema aí é que, pelo menos para Aristóteles, não era assim que a coisa funcionava. Vocês se lembram do que eu expliquei antes, sobre os sentidos internos e externos, não é? Então, se a gente fosse continuar a explicação, a gente acabaria chegando a duas outras faculdades bem famosas, chamadas de intelecto agente e intelecto passivo. O intelecto agente opera a partir das espécies sensíveis oferecidas pela imaginação e que são percebidas pela cogitativa que eu mencionei antes. E é daí que o intelecto extrai o universal, ou melhor, a espécie inteligível. Para usar o linguajar técnico, o intelecto agente ilumina a imagem de vários cães singulares e consegue extrair dessas imagens uma espécie inteligível comum que seria impressa no intelecto passivo. E uma vez que isso acontece, o intelecto passivo forma o que nós chamamos de espécie inteligível expressa, que corresponde ao verbo mental, o universal propriamente dito, que no caso é o universal cão ou cachorro. Parece então que a semelhança que o Olavo enxerga entre a função da poesia e da fantasia não funciona tão bem assim, porque a gente só vai ter uma espécie inteligível aplicada a uma coletividade de objetos no intelecto e não na imaginação. Aliás, e aí fica uma reflexão. Se, como o Olavo diz, a poesia é de fato a ponte entre mundo e discurso, ele então não está considerando a poesia um tipo de discurso? A pergunta parece meio absurda, mas é algo a que o raciocínio do Olavo parece conduzir. Se esse for o caso, não parece que há alguma coisa faltando nesse esquema? A propósito, é o próprio Olavo que também elenca a poética como dentro de uma teoria do discurso. Então, apesar de essa aparente dificuldade que eu estou apontando não ser uma necessidade absoluta, é claro, ela é uma possibilidade problemática que se extrai da própria redação do Olavo. Bem, pessoal, daria para falar ainda de várias outras coisas que eu notei no livro, mas acho que por hoje já está bom, né? Se vocês quiserem uma parte 2 de comentários ao livro dele, podem deixar aqui nos comentários que eu vou ver se faço, tá bom? Eu já anotei várias sugestões de vocês nos últimos vídeos e com certeza vão sair vários temas aqui que vocês estão propondo no canal pela parte dos comentários. Ah, e uma observação final, gente. Não é porque eu fiz comentários só críticos hoje ao livro do Olavo que eu considero que está tudo errado ali, né? Na verdade, há muitos comentários interessantes e corretos historiando esse debate todo que a gente viu hoje. Eu basicamente apresentei apenas críticas aqui, porque esses são os principais motivos, apesar de não serem os únicos, para eu achar que, pelo menos no que diz respeito ao assunto de hoje, o Olavo não tem razão. Até mais, pessoal!